Fala, meu povo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alan Amorim e esse aqui é mais um Papo de Bomba. E para dar continuidade aqui no nosso mês de março, um mês dedicado aí às mulheres, decidi continuar no mesmo nível aqui. No último episódio você conheceu a Nayana, foi um episódio super especial. E para manter aqui o nível, eu trouxe aqui outra fém do Corpo de Bombeiros, muito especial também. E ó, vocês fiquem ligados porque hoje vem muita informação bacana. Informação para você que é bombeiro militar, informação para você que sequer conhece alguma coisa da profissão, né? Para pessoas do dia a dia aí comum, qualquer profissão que você tenha, você vai conseguir absorver as informações de hoje e aplicar na sua vida, com certeza. Então fica aí grudado com a gente, que vem muita informação especial aí. E a mulher que eu vou conversar aqui hoje, rapaz, cara, ela é técnica de enfermagem, pois depois foi lá, se formou em enfermagem. Hoje trabalha lá no Cefap, Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, não é isso? Acertei? Às vezes eu esqueço. Cara, e sabe muito de APH, que é basicamente aí o que vocês veem, nossas ambulâncias e nossas viaturas de salvamento aí exercendo na nossa profissão no dia a dia aí, nos socorros mais urbanos, até nos socorros rurais também em alguns casos. Então, pô, tenho muito orgulho de trazer aqui para vocês conhecerem Letícia Delogo, Cabo Delogo, do nosso Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro. Delogo, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado pela confiança, ter vindo aqui topar dessa doideira, tá? Por favor, se apresenta aí, pessoal. Muito obrigada, né? Inicialmente, muito obrigada pelo convite. A ansiedade foi como? Nas alturas, né? Falei, meu Deus, misericórdia, tanta gente sensacional indo lá, ele vai me chamar! Ó, eu! Tem que manter o nível, pô, tem que manter o nível. Mas agradeço demais o convite, agradeço a confiança também. O canal tá sensacional, né? Vocês têm acompanhado aí, né? E essa sou eu, já fiz uma breve apresentação, né? E é isso. Sou cabo bombeiro militar, né? Técnica de enfermagem, sou do concurso de 2014. E aí em 2021, né, de 14 a 2021, eu fiquei trabalhando, né, na ambulância, na atividade fim da corporação. E aí em 2021 eu fui pro Cefap para instrução de APH e lá estou. Tá lá hoje, lá, sugando os caras que chegam na corporação aí. Eu sei que tu gosta de sugar os caras lá. Ó, eu tenho milhares de dúvidas aqui pra tirar contigo. A PH é a parte que eu me sinto mais desconfortável, cara, assim, na nossa área de atuação. Então eu tenho muito pra te sugar aqui hoje. Mas só queria te pedir só um minutinho pra gente passar um recado aqui, pode ser? Vamos lá. Uhum. Pessoal, ó, eu vou falar aqui com vocês das nossas camisas aqui, ó. Essa aqui que você já sabe, é que eu falo todo episódio que essa daqui é meu 0M, é minha preferida. Eu tô virando quase o seu Madruga aqui de tanto que eu uso essa camisa. Muito bom. Mas olha só, pessoal, vá lá, confere a nossa loja, tem várias camisas iradas lá. Não sei se você já comprou, já deu pra alguém a camisa da reserva? Já viu a qualidade como é que é? Então, essa malha aqui, cara, a malha top. A gente armou um esquema que vai chegar na sua casa em 3 dias. Então você vai lá, compra, escolhe a sua e vai estar lá na sua casa em 3 dias. Que e isso, olha só. Luxo. Olha só. Comprou na folga, no próximo serviço Já tá vai. lá, já tá chegando, filho. Já tá chegando. E olha só, a pedido da Delogo, a gente veio conversando aqui, ela falou, pô, dá uma moral pros caras lá, pô, dá um descontinho pros caras. E esse episódio aqui, ó, nosso episódio 10. Então aqui, ó, botar o cupom ABRAVO10. Que isso, esquece. 10% de desconto pessoal que for comprar a nossa camisa. Então, muito pô, bom. o QR Code vai estar aqui na tela. Pra você que tem dificuldade com o QR Code, vai estar o link aqui, ó, na descrição do vídeo. Só ir lá clicar. 3 minutinhos, 5 minutos pra quem é mais abafado. Vai lá, vai conseguir comprar direitinho. Em 3 dias vai estar na tua casa, beleza? Tem coleção de verão também. Que tá isso. acabando já. Luxo. Camiseta, cropped e tudo mais. Então vai lá, compra. Eu tenho certeza que você vai achar uma com a sua cara, beleza? Acabou o jabá. Agora a gente já pode trocar ideia. Tranquilo? Tranquilo. Delogo, eu quero saber, pô, primeiro como é que foi lá o início, cara. Porque assim, você é técnica de enfermagem, né? Então teve um antes ali, você já não entrou bombeiro, você é uma parte específica ali da profissão, né? Uhum. Como é que foi isso aí? Tu foi técnico de enfermagem na tua adolescência? Foi no colégio? Como é que foi isso daí? Então, meu primeiro contato com a enfermagem em si foi no adoecimento do meu avô. Sim. E aí eu tinha na época 14 anos e eu acompanhei aquela questão de internação e tudo mais. E eu achei simplesmente assim, extraordinário como outras pessoas saíam da casa delas para prestar um cuidado com tamanha eficiência, com tamanha ciência, com tamanha atenção para o outro. E aquilo, né, para 14 anos, eu falei, gente, nossa, que sensacional, né? E aí um tempo depois meu avô ficou em casa e precisou, né, seguir os cuidados. E aí eu via que muito daquilo que eu via lá eu tinha que replicar em casa. Sim.
Ele tava em casa e vinha uma cuidadora, é isso? Ele tava Não, no eu hospital? tive que ficar como você cuidadora teve que cuidar dele. Isso. Caramba. E aí, muita coisa que eu via lá, como era o cuidado, eu acabei replicando em Sim, casa. sim. E cuidando dele. Então, nasceu aí o meu amor pela enfermagem. Um amor muito genuíno, assim. Amor mesmo. De ver o quão importante é a profissão. E aí, eu vim de uma família muito humilde, né? Meu pai era carteiro, minha mãe dona de casa. E eu falei, poxa, eu preciso fazer um ensino médio técnico pra eu já me enfiar em alguma coisa que em breve me dê dinheiro. Porque Sim, eu não sim. vou poder esperar do meu pai que ele pague, né? A graduação e tudo mais. A gente teve aquele boom ali do início dos anos 2000, todo mundo queria fazer técnico ali, que era, né? Era a forma de ganhar logo um super dinheirinho, né? direcionamento, né? E aí eu me encontrei naquilo ali e falei, bacana, vou fazer enfermagem. Aí meu pai sempre se esforçou muito, assim, pra conseguir que eu estudasse em escola particular e tal, com muito sufoco. Aí foi lá, pagou o curso técnico pra mim e tal. E aí depois do curso técnico eu falei, cara, ok, eu preciso de dinheiro, tipo, agora, né? O que eu faço? Preciso trabalhar, mas e aí? Eu não conhecia, assim, não tem nenhum militar na minha família. Ninguém pra me orientar, assim, como é que é esse mundo? Pois é, eu ia te perguntar só na frente, nada. porque assim, cara, o Corpo de Bombeiros tá sendo mais divulgado agora, né? Tá sendo mais divulgado o concurso agora, depois teve um aumentozinho de salário, o pessoal tá querendo mais. Nossa senhora. Mas assim, pô, tu é de 2014, né? Eu também sou. Pô, não tinha tanta divulgação não. assim. Eu conheci assim, o concurso porque meu tio era, meu primo e tudo mais. E as informações, tipo, é um mundo, assim, totalmente sem contato na época, né? Você não tinha como imaginar como eram as coisas lá dentro, porque se você não conhecia ninguém, você não tinha pra quem perguntar. Sim, sim. E aí, nessa, eu falei, não, ok. Ainda não pensando no bombeiro, mas pensando assim, poxa, eu preciso de algo que me dê uma estabilidade, algo que me deixe tranquila, pra eu conseguir pagar minha faculdade mais pra frente e tudo mais. Mas nisso tu já tinha se formado já no técnico? Sim, eu formei com 17 anos, que eu fiz junto com o ensino médio. Novinha, cara. Aí eu falei, aí beleza. Aí teve o concurso de 2008, sim, que eu não podia fazer ainda, porque eu era menor de idade, mas eu estava no terceiro ano. Falei, né, não tem condição de fazer agora, mas ok. Mas eu já escutava o pessoal começando a falar, não sei o que, concurso, tá. E aí tinha uma amiga que morava na minha rua, e ela já estudava pra concurso há um tempo. E aí meio que ela me levou pra esse mundo. Eu comecei a estudar pra concurso também, fiz um tempão de cursinho. Você tentou outros? Tentei. O primeiro concurso que eu tentei foi Marinha. Aí, cara, desorientada muitas das mulheres querem da Marinha, vida. né, cara? Tipo, é um desejo disso, da mulher, assim? eu não tinha orientação. Então, assim, eu tava estudando, abriu o concurso, falei, ok, vou fazer. Qualquer coisa que abrisse ali, tu ia abriu, meter a cara indo. ali. Eu não tinha ideia do que era TAF, tipo, tinha TAF. Eu li o edital, não. TAF, sigla maneira, né? Gente, da vida. Ok, tava lá estudando, fiz a prova e ela me ligou. Amiga, a gente passou. Falei, legal. Ela, então, mas daqui a 15 dias que é o TAF. Eu falei, O que é isso? Bacana, mas a gente tem que fazer o quê? Tem que correr, né? Nadar. Nadar, pra mim, na época, era, tipo, fora de cogitação. Famosa NN, nada? Nada, tipo, afunda. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Tava correndo? Não. Tava me preparando fisicamente? Não. Pra mim, naquele momento, era só estudar, a inocência da pessoa. Aí, ok, falei, correr, eu vou começar a correr na rua, né? Vou dar um jeitinho, mas natação, vou ter que procurar um jeito, né? Aí fui. Clube, academia, sei lá. Fui, aí desesperado, com os olhos regalados desse tamanho. Cheguei lá, falei assim, oi, tudo bem então? É que eu tenho uma prova pra fazer, mas no caso eu não sei nadar, né? Aí no caso eu tenho 15 dias só. Aí, dá pra gente fazer alguma coisa? Tipo assim, eu preciso atravessar viva. A piscina ali, chegar chegar viva do outro lado. Não tá com nada, é só conseguir, né? Viver mesmo ali. Aí a gente foi, todo um trabalho difícil. Passei na prova, me senti muito orgulhosa. Quase morri. Mas passei passou, e tal, não sei o quê. Fiquei na reserva. Ah. Aí, aquele foi minha primeira decepção de concurso, né? Quem não teve ainda. Mas foi riscando o nome também? De quem tava lá em cima ou não? Não, então, tipo o pessoal assim, fica fazendo essa simpatia por aí, entendeu? Vai riscando o nome de quem tá em cima pra poder... eu não tava desejando o mal do irmão, não. Eu tava ali contente, quietinha na minha. Mas eu já tinha entendido que eu tava bem fora do número de vagas. Bem fora, assim, eu acho que era, sei lá, tipo, 20ª reserva, alguma coisa assim. Tipo, tava meio longe, mas... Tipo, eu passei tanto tempo me preparando, estudando, que aquilo ali foi um baque muito negativo, né? Sim. Aí deu aquela bad, falei, nossa, caramba, eu estudei tanto, me preparei tanto, fiz isso, fiz aquilo, e pô, não foi. Aí bateu aquela tristeza profunda, né? Aí você tem um tempinho pra processar isso. Sim, né? Aí recuperar as energias porque ali. aí a primeira coisa que você fala assim, nunca mais eu vou fazer o concurso. Aí depois você se concentra e fala, não, eu preciso de dinheiro, então não tem outro caminho, eu tenho que trabalhar. Chuta o balde e depois vai lá e pega. Né? Aí, beleza. Aí, continuei estudando mais uns anos. Aí, eu fazia prova sempre pra Marinha. Esse daí que tu falou foi da Marinha, né? Marinha. Esse daí foi em que ano, mais ou menos? Foi...
Eu acho que foi 2009. 2009 mesmo? 2009, 2010. Foi 2009. Tipo assim, Sim. eu passei o ano inteiro estudando, fiz a prova. Não tá tão recente, né? Já tem um tempinho. Tem tempinho, a gente tá ficando eu não lembro antigo muitas já, datas filho. muito certas. Mas Velho acho que não, foi estamos isso. ficando antigo. Semi-novo. É isso aí. Aí, continuei estudando, né? Fazia ESSEX, que era a Escola de Saúde do Exército na Sim. época, né? Aí sempre esbarrava ali, ficava, faltava uma de matemática. Aquela que é vida de concurso, né? Sim. Aí o que ia abrindo, ia fazendo. Concurso civil também, né? Mas Pra tu só enfermagem. estudava pro concurso nesse meio tempo aí ou tu já trabalhava em algum canto Não, aí? nesse pedacinho de tempo eu tava só estudando, Só tentando estudando, a maneiro, vida, maneiro. desesperada, né? Ok. Aí surgiu a oportunidade do meu primeiro emprego, né? Num hospital, né? De uma rede, assim, grande. E aí eu caí de paraquedas lá, meu primeiro emprego foi na terapia intensiva, cardiológica. Tipo assim, eu não tinha experiência nenhuma. Aí eu, primeiro emprego. Assim, eu não sei o que você vai falar, mas quando fala terapia intensiva, eu já não dá vejo um muita nervoso, coisa né? não, Já entendeu? dá um... É, Então, é aquele centro de tratamento do paciente mais grave do hospital. imaginei isso. Então, assim, é muito exaustivo o trabalho da enfermagem. É muito minucioso, demanda muita atenção, porque, assim, nas mínimas dosagens da medicação, é tudo muito, muito detalhado, tudo muito demanda muita atenção, Sim, assim, sim. de O fato. estresse é grande naquele Grande. local ali, né? E aí comecei a trabalhar, e aí saí do cursinho, porque eu não conseguia, né, conciliar as duas coisas, mas continuava estudando em casa, sempre dava uma olhada numa coisa ou outra. E aí um emprego leva o outro, né? Sempre tem alguém que conhece alguém que tá precisando de vaga em outro lugar, e você vai. E aí quando eu tava em outro hospital, já tinha conseguido pular para um salarinho um pouquinho melhor, assim, aí eu falei, não, agora dá para começar a faculdade. Fui lá, matriculei, tá? Falei, vou fazer, vai ser sufoco total, mas vou fazer. Terminando o primeiro período, abriu a prova pro bombeiro. Falei, caraca, eu não acredito, tipo, agora... Ficou na dúvida se seguia a faculdade, se fazia a prova? Eu falei, gente, poxa, na época que eu tava estudando pra caramba, eu não passei, como é que agora que, tipo, eu não tô mais no ritmo, eu ainda lembro de algumas coisas, tenho Sim. tudo guardado, vejo algumas coisas de vez em quando, mas não tô mais naquele ritmo. Pô, não é possível. Eu lembro perfeitamente que eu cheguei em casa, assim, com o edital. Aí eu orei e falei, Deus, o Senhor sabe da minha situação. O Senhor sabe o que eu tô vivendo agora. E o Senhor sabe o quanto tempo que eu tenho pra me dedicar. Eu vou fazer. Mas ó, aí, Senhor, tá com o Senhor, entendeu? O Senhor toma conta aí, porque minha parte eu vou fazer. E é engraçado, porque, assim, a maioria das pessoas, a maioria dos militares que eu troco ideia, assim, pessoas que realmente significam muito pra mim, tem uma história muito interessante, cada um tem um pequeno milagre pra contar de como entrou no bombeiro. Isso é verdade. E eu vivi esse pequeno milagre. Pequeno grande milagre. Sim. E aí fiz a prova, fiz a inscrição, comecei a estudar. E aí falei com o pessoal no plantão, né? Falei, tô fazendo a prova. Também vou fazer. E aí, em um segundinho que a gente tinha de tempo, a gente ia lá, olhava a prova, não sei o quê. E aí, ok, passei. Falei, cara, não acredito, cara. Passei, como é que pode? Eu não tava estudando direito. Já contou pra família? Saiu feliz? Não, desesperada, né? Aí, ok. Aí eu falei, caraca, o TAF. Pô, não posso dar mole no TAF de novo, como eu fiz lá atrás na Marinha, né? Sim. Pô, vou ter que... Aí comecei a correr, Voltou no mesmo professor lá? Não, porque não tinha natação. Nesse edital não tá. tinha, era corrida, né? Abdominal, lá. Aí fui. Mas corrida, bem nessa época, eu era péssima. Aí corri e tal, não sei o quê. Aí olha o dia do TAF, o que a pessoa lesa faz. Eu tava sem... Eu uso óculos, né? Ou lente, porque senão eu não enxergo. Na época eu ainda tinha o suficiente pra passar na prova, mas hoje em dia, né, vem piorando, mas tudo bem. Na época, passei, ok, obrigada. Fui pro TAF, beleza, esqueci os óculos. E aí? Aí eu falei, E aí que tu não enxergava ninguém na... né? É só correr. Ele Aí, peguei um relógio aleatório, tipo assim, não peguei relógio digital, não enxergava peguei o um relógio. relógio de ponteiro, gente. Como é que eu vou fazer um negócio de ponteiro? Falei, é isso. Eu sei que eu tenho que correr, ignoro o mundo O e bom vai. é o seguinte, tu sabia que tinha que repetir o máximo então, já que tu não tinha noção de hora. Eu ia, entendeu? Aí tinha lá o relógio, né, Sim. grandão. Quando eu passava perto do relógio, eu tinha noção da hora. Sim. Na outra volta, nada. Fiquei reprovado. Sério, no TAF? Por 1 segundo e 57 milésimos.
Caramba, cara. Aí meu mundo caiu, como diria. Mas aí tem a segunda chance. Isso, mas nessa aí, né, o psicológico da pessoa já tava onde? Né? Pra baixo do chão. Falei, gente, não acredito, não acredito, E não tu é tava ali possível. dentro do número de vagas e tudo mais, certinho? Uhum. Falei, não, gente, isso tem que dar certo, não sei o quê. Aí fui na segunda vez com óculos, com ela toda certinha, né? Falei, não, vou marcar meu horário aqui direitinho. E aí passei, graças a Deus. Ah, então a culpa era da lente, pô. Foi a falta do óculos da lente lá que te reprovou. Bizonha demais. Falei, gente, eu tava sem noção do tempo. Olha que, né? Nem nessa época eu tinha ainda um direcionamento muito, né? Um esclarecimento, tipo, tem que fazer assim, tem que fazer. Mas hoje, graças a Deus, a galera aí que tá... Já tem alguém falando ali, já né? tem Alguém perturbando, pagando bizu coisa, já. né? Já Até tem... no cursinho mesmo o pessoal já paga o bizu. Já tem muito conteúdo aí pra galera acessar, muita gente pra tirar dúvida, e isso já ajuda bastante. E agora deixa eu te perguntar, cara. Foi 2014 isso que você entrou, né? Passou no concurso. Você já tinha sido preparada ali pra ser técnica de enfermagem, trabalhar no hospital. Aí quando chegou na tua realidade dentro da corporação, cara, como é que foi? Não, engraçado que eu falava com a minha mãe, né? E minha mãe sempre assim. Minha filha, tu tem certeza? Não, mãe, tenho certeza, pô, uma carreira excelente, pô, muito maneiro. Eu sempre tive curiosidade, olha que interessante. Nessa época do meu primeiro período da faculdade, tinha uns amigos meus que eu já conhecia, né, da enfermagem, que eles já estavam fazendo, eles começaram a faculdade antes de mim. Sim. E aí na faculdade tinham cursos de extensão, cursos de férias. Um desses cursos foi antes... eu não tinha começado a faculdade ainda, eles já tinham começado. E aí um desses cursos foi de APH. Sim. E aí o meu amigo era monitor desse cursinho, né? E aí ele falou, pô, vamos, não sei o que, vamos. O curso era com, eu não lembro se ele era capitão na época. Hoje, Tenente Coronel Flávio Sampaio. Flávio Sampaio, eu acho que eu enfermeiro. conheço. Sensacional. Assim, foi meu, sabe, eu olhava assim e falei, gente... Ele que dava esse curso? Ele era professor na faculdade e ele estava presente. E aí ele trouxe, né, essa coisa do APH que eu nunca tinha tido contato. E aí eu falei, caramba, que coisa incrível, cara. Mas se dentro do técnico de enfermagem não tinha uma matéria ali abordando a APH? Não? Não. É muito deficitário ainda. Essa questão do APH Sério? É algo bem específico, cara? Mínimo. Que você vê, assim, na sua formação. Eu jurava que era, o primeiro período ali dos cursos de saúde fosse algo do tipo de APH. Eu fui ter APH no 4º período da faculdade. Na faculdade de enfermagem? Na faculdade de enfermagem. No curso técnico eu não tive. Caramba, cara. Se foi, assim, uma pincelada, mas na época não se falava muito. E aí, por eu já ter vivido, né, conseguido entender o mínimo ali, tem uma introdução desse mundo, eu falei, não, bacana, ok. Pô, vou tentar fazer o que eu puder, né? Curso, vou estudar e vai dar certo. É um ambiente completamente diferente, mas eu já tenho, assim, o mínimo de ideia de mais ou menos o que é. Coitada. Achei que, né, que tinha. Aí, fui. E a minha mãe assim, minha filha, você tem certeza que no hospital você tá lá quietinha, não pega sol, não pega chuva. Mas ela tinha preocupação, um monte de assim, gente. Minha de mãe ser bombeiro, mega preocupada com de tudo. usar farda? Era isso a preocupação dela? Preocupação ser militar? de tudo, de medo, de extremo de tudo. Minha filha, mas imagina, você vai pra essas coisas perigosas. Né? Minha filha, você vai pra essas coisas perigosas. Eu falei, vou, mãe, eu vou. Vamos lá. E aí eu ficava, assim, eu já depositava uma credibilidade, né? Todo mundo tem essa credibilidade no bombeiro, mas eu já depositava isso na corporação. Tipo assim, cara, eu não posso ter medo porque, cara, eles vão me formar. Eu vou passar por um período de adaptação. Eu vou aprender, entendeu? Eu vou aprender, eles vão me treinar, eu vou aprender. E aí... No recrutamento, né, a gente tem toda aquela vivência e, claro, quando a gente vai pra rua, a gente não tá 100%, mas a gente já tem ali muita coisa. Até a gente vai, muita da experiência vai também, refinando, né? A habilidade e tudo mais. É o que eu falo hoje com os alunos. Se você tiver a técnica ali bem entendida, bem compreendida, se você souber o que é, você precisa refinar a habilidade. Com o tempo você vai fazendo mais rápido, com o tempo você vai fazendo de forma mais fácil, mas você não vai errar. Sim. Né? Assim, sabendo a técnica, a chance de você cada vez mais se aperfeiçoando. E melhor, aí com o tempo você vai adaptando para aquela realidade ali. Exatamente. Né, tudo mais. Tentar ficar um pouco mais calmo, né? E assim foi, graças a Deus. Mas teu primeiro serviço foi um choque, assim?
Meu Ficou primeiro nervosa? serviço, meu primeiro estágio. Eu lembro que eu não dormia. Eu tava sozinha no Sério? alojamento feminino Ah. e ele era distante do alojamento masculino. E aí falaram assim, ó, vai bradar, e você vai escutar, e você desce correndo, porque é rápido. Eu falei, tá. Eu ansiosa do jeito que eu sou, você acha que eu dormi? Dormiu na ambulância, deitou na Não ambulância, lá eu na fiquei maca lá. deitada assim, ó. Eu não tirava o coturno, a gandola, só tirava a cobertura. Eu deitava assim, ficava assim. A cobertura sabe que dá tempo de colocar na Pelo cabeça. menos. E aí eu deitava e falava. Quando, assim, o sono era demais e dava um cochilinho, eu acordava naquele desespero. Eu falei, meu Deus, deve ter tido o barulho do troço e eu não ouvi. Aí eu descia lá na comunicação. Oi, bradou alguma coisa? Não. Tu ia lá na comunicação? Aham. Bradou alguma E aonde Não, foi cara. isso? Teu estádio foi aonde? Foi no catete. No catete? Então o alojamento era lá em cima. Sim. E a comunicação lá E embaixo, a comunicação né? lá embaixo. E aí eu desci. Ai, não. Ai, tá bom. Aí eu subia, mas assim, causa. Até eu conseguir entender que o barulho, que o brado era Sim. alto o suficiente pra me acordar. Cara, mas ó, tu tá falando APH, a gente sabe o que é. Mas o pessoal que tá olhando aqui tá entendendo nada do que é APH, gente, cara. a PH é a sigla para atendimento pré-hospitalar, né? O Sim. conjunto daquele atendimento, de todas aquelas primeiras coisas que a gente faz com a vítima ali ainda na cena, né? No que aconteceu. É realmente o atendimento antes do atendimento do hospital. E assim, até pro pessoal também entender que tipo de situações, né? Sei que, pô, são N situações, né? Tu vai, já teve época de correr até pra dor de barriga e até, sei lá, pra situações limítrofes, assim, né? Sim. Mas que tipo de situações são mais comuns, assim, que você acaba atendendo, praticando o APH? As situações mais comuns pra gente, né, na nossa vivência de APH, com certeza ali, as que envolvem, né, salvamento veicular. Então, colisões, atropelamentos, né, quedas também, né, de queda de diversos tipos de altura, né, de queda da laje, queda de escada, queda de moto. Sim, queda de moto. Queda da nossa própria altura, senhora, que às vezes a cara. pessoa acha que é uma queda da própria O altura. pessoal lá de Caxias adora cair de moto, cara. Meu E Deus do meio céu, que tem cara. a hora certa. É, né? a hora do certa rush ali. é a hora da Hora do da almoço, moto. né? É certo bradar SE na hora do almoço, cara. E muita gente fica com dúvida, porque assim, o SAMU ele presta um serviço muito parecido, né? Então, confunde muito. Confunde. O pessoal que, né, às vezes não tá tão por dentro, a informação às vezes não chega, confunde muito com o serviço que é prestado por vocês na ambulância, né? Que, né, muitas das situações, às vezes, vocês correm de ambulância isolado dos outros socorros. Fala um pouquinho pra gente, como é que diferencia aí o serviço da SAMU 192 e o serviço do bombeiro 193? Isso ficou confuso ainda para a população durante alguns anos, porque por muitos anos, né, esse serviço na região metropolitana do Rio de Janeiro, Sim, na capital ali. na capital, ele era feito junto, né? Então, o bombeiro e o SAMU o serviço era unificado e aí isso era diferenciado nos outros municípios, né? Sim. Então, tem também uma confusão até por conta disso. Mas, em tese, assim, o Corpo de Bombeiros, ele está mais atrelado às situações que envolvem, né, a vítima ali em via pública, acidentes diversos, e o SAMU, claro que ele também vai poder atuar nessas situações, mas ele está mais ali direcionado a situações clínicas que comprometem o paciente, né? Então, por exemplo, AVC, infarto, outras situações do tipo. Mas, claro que acaba que uma ambulância vai, né, atender, auxilia a outra, atende também a essas mesmas situações, mas tem um pouco desse direcionamento, mais para trauma, para o bombeiro, mais para clínico. Tem o lance de ser via pública e dentro de casa também, nessa separação? Assim, tem né, isso? preferencialmente via pública, o bombeiro assume, né? E os atendimentos Apesar de domiciliares. ser, por exemplo, mas a SAMU, cabe para eles evento clínico na rua ou vai ligar pra gente? Cara, eu acho que, assim, Depende nessas questões muito do da município... situação. Depende Porque SAMU é municipal, né? Então, às vezes, entra em conflito algumas coisas, né? Aí depende muito da regulação, da central de regulação de cada área, né? Sim. Pra eles irem direcionando. E assim, hoje em dia, acompanhando, só que assim, a gente fica muito na nossa bolha, né? Então, assim, por mais que o público seja civil, o pessoal tá ali, né? É o elétron ali do nosso universo. E tá pesquisando mais sobre APH. Hoje, a pessoa que quer entender um pouco mais de atendimento para hospitalar, qual é o caminho, assim? Porque você já falou que o técnico de enfermagem não aborda assim de imediato, né?
na enfermagem, na faculdade, no quarto período ali, não sei também se prolonga pro resto dos períodos. Não, assim, eu tive no quarto período, urgência e emergência pré-hospitalar. E aí fechou ali. Mais pra frente, eu fui ter no 8º período, urgência e emergência intra-hospitalar. Então, o pré foi mesmo assim, só naquele pedacinho, naquele início ali. Pra quem quer entender um pouco, como é que busca, assim? Tem cursos voltados para isso? Tem. Assim, hoje em dia tá muito mais, assim, muito mais acessível, né, essas informações. Então, tem diversas empresas que oferecem cursos livres em APH. E aí que o profissional pode estar se capacitando aí. Empresa privada mesmo. Sim. Ali vai ensinar. Eu vejo muito APH tático, né? Que hoje em dia tá muito o pessoal fazendo curso de tiro e tudo mais, aí já emenda ali no APH tático. Né? Que é um outro universo, né? Que não dá pra gente confundir, assim, juntar, né? São situações bem diferentes. São situações muito diferentes muito do que diferentes. a gente pratica, assim, até no nosso dia a dia mesmo. O que tu acha que diferencia muito, assim? Vamos lá. Quando a gente está falando de tudo que a gente conhece até agora, de caso clínico, até de trauma desses que a gente citou, a gente está falando do APH comum, do APH civil, né? O APH tático, ele está mais relacionado a situações, por exemplo, que a polícia enfrenta, que as forças armadas, ou as forças auxiliares, no caso a PM, que elas enfrentam. Então, é mais essa coisa... tem fogo, né, envolvido, tem várias outras situações. Situação de guerra, né? Basicamente, assim, pra gente dividir de uma forma mais grosseira, seria isso. Então, ainda, se o APH já é mais fechado, o APH tático, então, pra você trabalhar... É um nicho menor ainda, né? Mais específico ainda. Né? Cara, e dentro desse atendimento que você tem aí na ambulância aí, tu ficou quanto tempo correndo na ambulância? Eu fiquei de 2014 até 2021. Aonde tu correu? Milhões de lugares diferentes. Milhões de lugares? Você não ficou no quartel fixo, não? Não. A gente, né, como moderno, a gente ia... Cobrindo férias, cobrindo aqui, cobrindo ali. Então, a gente foi por vários quartéis. Eu sei que tu serviu na Penha, né? Durante muito tempo. Sim, por último foi na Penha. O último foi na Penha? Eu pensei que tu tinha ficado lá desde que entrou. Já fui de Caxias, o Maitá, esse empinho no catete, né, da formação. E aí, nós outras coberturas, né? Também tinha prog, e a gente ia fazendo... Passando, né, por vários outros quartéis. Vários quartéis. Mas de escala mesmo, a minha turma passou por vários, assim. Ah, maneiro. E teve algumas situações, assim, que marcaram você? Sim. Sei lá, primeiro socorro mais chocante... Ou situações que eram tão simples assim que tu falou, pô, não acredito que é isso. Já teve alguma? Assim, os que tem, assim, vários, né? Que a gente lembra, cada um pra um lado, assim. Mas eu lembro de um dos primeiros socorros em que todo mundo era da mesma turma. Todo mundo era da mesma turma? Como assim? O condutor. Sim. A guarnição. Tu corria na básica, é isso? É isso. Tá. Aí, a gente, caramba, tipo assim, né? Às vezes, ai, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Socorro, mas fluiu. Mas aí, qual que era a situação, assim? Tu lembra de algum cenário, assim, alguma cena que te chocou quando tu chegou no evento, assim? Cara, as primeiras cenas, assim, eu acho que o que mais assusta quem tá entrando, assim, no APH, eu acho que são as fraturas expostas. Eu acho que elas são, né? Tem um osso ali, né? Elas são, visivelmente, são as... Né? Claro que tem outras, mas como elas acontecem, né, mais corriqueiramente, assim, a gente acaba se assustando um pouco com ela, né? E aí, uma coisa interessante também que a gente sempre orienta, a gente não pode distrair a nossa linha ali a gente tem um caminho a seguir, né, para o atendimento pré-hospitalar. E se a gente se distrair com essas lesões, às vezes você chega e fala, caramba, eu tenho logo que resolver essa fratura. Não. Tu esquece dos outros. Calma, tem coisa mais importante que vai matar o paciente primeiro. Então, eu preciso controlar a hemorragia, eu preciso avaliar essa via aérea, abrir essa via aérea, porque não adianta. Se o paciente tiver com a via aérea fechada, eu estiver preocupada lá com a fratura que tá feia, esquece. Você vai lá perder um tempo quando você olhou. Então, assim, isso assusta de primeira, né? E até você trabalhar a sua mente, não, peraí, calma. Prioridade é essa daqui, eu tenho uma sequência a seguir. Tu ficava fazendo isso mentalmente? Mentalmente, Caraca, maneiro. Não, pera, calma, é isso aqui primeiro. Até só pra gente sinalizar que o pessoal que tu falou que tu correu junto com o pessoal da tua turma, né? Logo de início, assim. Até fala pro pessoal que existem diferentes tipos de ambulância também, né? Na corporação de atendimento, né? Você pode falar um pouquinho disso aí, por favor? Sim. Então, assim,
Falando das ambulâncias, né? Porque a gente tem outros tipos de viatura, né? Embarcações e tudo mais. Mas, Muita assim, gente confunde com a BSL. Pois é, né? A gente Olhando chega assim. lá e, pô, a ambulância tá aqui, mas não vai remover a gente. Pô, não é ambulância, né? Pois é. Então, a ambulância, ela tem lá no seu espaço físico, né? O espaço para maca, todo aquele... O espaço reservado mesmo para as medicações, que o ABSL não tem. Que é outra coisa. É mas, só ver assim, lá, tá escrito salvamento, não é ambulância. Não é ambulância. Tem uma a escada também é um bom ponto de referência. Tem uma escada em cima, não é ambulância. E aí, muda, né? A composição dessa equipe, né? Dessa guarnição, sim, que a gente chama. Então, existem ambulâncias básicas, ambulâncias intermediárias, ambulâncias avançadas. As ambulâncias básicas, a guarnição é composta, né, pelo condutor e dois praças, sim, né, da saúde. Dois técnicos de enfermagem? Isso. Obrigatoriamente é técnico de enfermagem, 2 praças. Isso, né. A gente tinha também os técnicos de emergências médicas, né. E eu já não conheço. Tem esse também? Composto. Então, basicamente, são essas 2 QBMs, né, que vão estar ali na viatura básica, né, com o condutor. Que aí corre para que tipo de situação essa viatura, assim? Né? Então, na realidade, havendo, por exemplo, uma situação em que só existe ambulância básica disponível e ela vai ser o socorro mais rápido a chegar naquela... Vai mandar ela mesmo pra... Ela vai, mas assim, a nível dos recursos, né, a ambulância avançada, ela tem mais recursos, ela vai com oficial médico, então tem mais... Tem medicamento ali, tem medicações, tem uma série já de outros equipamentos também que tem naquela ambulância. O que não faz a ambulância básica menos importante, né? Pelo contrário, numericamente as ambulâncias básicas são, né, tem um número maior do que as ambulâncias avançadas. E nesse meio, né, entre essas 2 guarnições, a gente tem a intermediária. Então, ao passo que a básica tem 2 militares, 2 praças da saúde, né, e o condutor. A intermediária tem um oficial enfermeiro. Sim. E aí tem um auxiliar com ele, o condutor. E na avançada tem o oficial médico, um auxiliar com ele e o condutor. Isso porque a diferenciação entre enfermeiro e médico tem coisas que somente o médico mesmo pode fazer, né? Isso. Tem legalmente tem procedimentos de conselho, específicos. Né? De conselho, isso. Né? E tudo mais. Pô, e tu falou de protocolo, né, cara? De você chegar num evento assim, pô, ver aquela situação que muitas das vezes é assustadora, mas tem que seguir o protocolo. Pô, em situações que você falou aqui, por exemplo, alguém bateu com um carro ali. Até o pessoal, às vezes, a população ficar ciente, né? Ficar ligado o que o pessoal tá fazendo. Qual é o protocolo, assim, meio que padrão, assim, pra essa situação, né? Do atendimento de APH. Qual o ABCD ali? Cara, aí, eu na academia, eu passava um perrengue pra gravar essas letras assim. Eu gravava, né? Tem sequência, mas isso aqui. Aí jogava pro inglês pra tentar entender. Meu Deus, cara. Exatamente. Na época que a gente aprendeu, né? Era o A, B, C, D, E. Sim. Então, o A estava relacionado ali à abertura de vias aéreas com estabilização cervical. O B relacionado à boa ventilação. O C, circulação, né? Ali a gente busca sinais de choque. D, déficit neurológico. E E, exposição ambiente. Sim. E aí, de pouquinho tempo pra cá, a gente acrescentou, né? Foi acrescentado o X na frente. Aí já quebrou tudo. Aí bota o X antes do ar, mano. E aí o X vem na frente justamente pela importância do controle da hemorragia. Sim. Porque uma hemorragia externa e sanguinante, uma hemorragia massiva, aquela lesão que tá saindo sangue demais, assim. Sim. Ela vai matar o paciente em pouquíssimo tempo. Então, se a gente não agir ali, não adianta ir para as outras etapas, porque não vai estar resolvido. Sim. Então, basicamente... Antes mesmo até da via aérea da pessoa. Antes mesmo até da via aérea. Se na guarnição, né, na equipe, tiver mais uma pessoa e concomitante a isso puder ser feito, sem problemas. Mas, assim, a gente tem que ter a ideia da prioridade do controle da hemorragia. Sim. A hemorragia é a principal causa de morte prevenível no trauma. Caramba. A perda de sangue, então, é a principal causa de morte ali? Prevenível. No trauma. Porque a gente pode prevenir o controle da hemorragia externa. Entendi. Né? A gente tem alguns mecanismos que a gente pode diminuir a hemorragia interna. Claro que ela vai ser manejada e trabalhada preferencialmente no centro cirúrgico. Mas, por exemplo, o controle de uma imobilização de uma fratura também ajuda na diminuição da hemorragia interna.
Mas assim, a hemorragia externa, de fato, que é aquela que você pode controlar com torniquete, Sim. ela é crucial para o paciente. Então, assim, basicamente, falando no APH como um todo, na questão de trauma, a gente vai seguir esse protocolo. E aí a gente vai adequando, trabalhando nele em cada situação. Aí, trauma que você diz, pô... Acidente. Então, no começo eu tinha muita dificuldade. Porque, eu cresci ouvindo que trauma. Trauma é aquele clínico. negócio psicológico ali, que a pessoa fica traumatizada e tudo mais, né? Que afetou bastante ela. Trauma que você diz é aquele impacto, né? Que a pessoa tem e acaba ocasionando. É isso ou eu tô falando besteira? Isso. É então, isso mesmo? traumas, eles envolvem, né, a energia. Então, Sim. eu tenho traumas contusos, eu tenho traumas penetrantes, né? Sim. Tem outros traumas também, queimaduras, né? Que a gente não imagina que seja Queimadura uma também é pancada. considerado trauma também? Também, então entraria nesse protocolo também a queimadura ou não? Então, a gente tem, né, todo o tratamento ali mais específico, mas a gente precisa se atentar também a esse pacotão aqui do trauma. Entendi. Cara, e olha só, uma situação que é recorrente, você ir pra um trauma, ver lá, né, que é aquela cena horrível, só que aí é meio-dia. Aí tá na hora do teu almoço. Tu fica confortável pra almoçar depois, Pra tranquilo? almoçar. É. Então, o hospital já me ensinou isso. Já te preparou? Tranquilo. Não, é bom porque assim, a gente tá falando desse trauma, desse momento que agora, acabou de chegar um lanche aqui pra gente. Que isso, Acabou gente, de chegar um que lanche aqui luxo. pra gente, um lanche mais que especial aqui pra gente. Lá do Bill, restaurante. Tu conhece Que já, né? isso, nossa, adoro, Bill. Mandou um recadinho pra você, ele, olha só. Boa noite, galera do Papo de Bomba. Falando por cá, Subtenente Lourenço da Reserva Remunerada. Passando por aqui para cumprimentar Letícia Delogo, uma representante da nossa área de saúde. Estou mandando, como de praxe, um lanchinho para brilhantar essa entrevista. Tá bom? Um grande abraço do Bill Restaurante, funcionando em Duque de Caxias. Um restaurante só de bombeiros, temática de bombeiros, todos os nossos bombeiros do Brasil. Um abraço, boa noite. Cara, esse cara, ele é que fera demais, sensacional, cara. muito Eu virei obrigada. fã dele. Eles são Pô, incríveis. Pra você aí que não conhece, cara, o Bill Restaurante é um restaurante temático de bombeiro, fica lá em Caxias. Vai estar aqui, ó, nesse momento, o endereço pra vocês irem lá, cara. Tem cada lanche gostoso lá. Gente, maravilhoso. Eu já deixei aqui, sabe aquele restaurante australiano que é famoso, todo mundo vai, momento não sei o que e tal. Já abandonei. Esquece, é momento Eu vou lá Bill. trocar minha resenha, entendeu? E pode chega aí com o lanche aqui, por favor. Chegou aqui pra gente, ele mandou especial pra você Que aqui, ó. isso, gente. Já vou botar aqui pra fora pra dar água na boca do pessoal já. A gente vai comendo aqui enquanto ele só olha. Dá uma olhada aí e pode cair dentro, filho. Nossa senhora. Gente, quem não conhece tá errado, tá? Só isso Aí, que eu ó. digo. Tá aí, Quem meu não Deus do conhece céu, o cara. Bill tá errado demais. Vai Não, lá vai conhecer acabar aqui, hoje. eu vou correndo pra lá, filho. Vou correndo pra lá, já tô levando a família toda lá. Partiu. Olha que delícia, gente. Molinho. Esquece. Mas aí, Letícia, enquanto a gente vai comendo aqui o lanche do Bill, a gente tava falando mais sobre os protocolos, né, cara? Uhum. Aí eu queria muito tirar uma dúvida contigo sobre o seguinte. A gente tava discutindo outro dia lá no quartel, quer que eu abra pra tu? Eu quero, porque eu acho que eu vou Deixa eu abrir derramar. pra tu. A gente tava discutindo muito lá no quartel o seguinte, mudança de protocolo. Porque assim, antigamente, pelo menos quando eu cheguei na corporação, tinha muito aquele lance de seguir à risca ali o protocolo, né? De chegar, estricar a vítima e tudo mais. E hoje em dia já tem essa mudança, né? A gente pensa um pouco no conforto da vítima, né? Pra tal situação, né? A gente tenta manobrar ali, avalia primeiro antes de estricar de fato, como a gente fazia antigamente. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa mudança nesse sentido do protocolo, que hoje em dia a gente já visa um pouco mais o conforto ali da vítima, né? Tu pode falar um pouco mais sobre isso? Por muito tempo, né, a gente encarou os protocolos como algo engessado. Tipo, Sim, tem que ser tem que ser assim, aquilo que dali. só pode ser assim. E aí, na verdade, a gente tem visto esse movimento, né, ao longo desses anos, que não é assim de fato. O protocolo existe, ele é muito importante para guiar o seu atendimento, para você não se sentir perdido e para você, de fato, saber o que é de mais importante ali, o que você não pode esquecer em cada etapa do processo. Então, para isso que serve o protocolo, para te deixar seguro, para te lembrar de cada etapa. Sim. Mas as coisas não podem ser totalmente engessadas. Um atendimento dessa vítima aqui não tem que ser
100% igual eu vou fazer nessa daqui. Porque cada Ainda caso mais na nossa é um profissão, caso. né, cara? Porque assim, não existe um cenário já previsto pra você encarar, né? Exatamente. Cada hora a gente se depara com uma surpresa ali. Então, essa vítima que você atendeu agora não vai ser igual a vítima que você vai atender daqui a pouco, que você vai atender à noite. Cada uma vai ser diferente. Sim. Então, cada uma vai ter as suas particularidades. Cada uma vai ter o seu conjunto lá de lesões. Então, a gente avaliando, a gente tem hoje mais segurança para poder aplicar os critérios, definindo os critérios, a gente tem mais segurança para aplicar determinados procedimentos. Sim. Que antes, talvez, né, a gente faria igual para todo mundo, né? Hoje em dia a gente já tem, não, esse paciente aqui, ele tem indicação para restrição de movimento de coluna, por conta disso. Esse paciente aqui, ele já não tem indicação, ele não está me apresentando isso, não está apresentando isso, não está apresentando isso. Então, para esse aqui, não há indicação. Então, assim, pode acontecer de você chegar lá no cenário e você vê uma pessoa que está deitada ao chão, você vai lá, faz a avaliação, pô, não, aí você consegue levantar? Aí você, né, a pessoa levanta e vai contigo até a ambulância, né? Então, o socorrista, né, ele já tem um critério ele tem um fluxograma, né, para isso, né, publicado no nosso POP, no Manual do Socorrista Militar. E aí a gente, em cima daquilo ali, tem vários critérios para a gente avaliar. Então, quando o socorrista avalia todos aqueles critérios, ele define que, de fato, aquela vítima tem segurança né, não exige imobilização, Sim. a gente pode tranquilamente orientar essa vítima e se ela não atendeu nenhum desses critérios... Entendi, aí pode fazer esse procedimento, né? Que às vezes a pessoa fica olhando assim e fala, né? Às vezes até força a barra de, pô, tem necessidade, você sabe ali como especialista... Pô, foi formada para aquilo ali, sabe muito bem que não precisa ser daquela forma, né? E outra coisa que a gente estava discutindo bastante lá no quartel outro dia é em relação a pessoas que têm em relação à obesidade, né? Que a gente tem a nossa prancha e tudo mais. Só que, porventura, vou tentar arrumar um canudinho aqui pra gente. Conseguiu aí, pessoal, o canudinho? Tá aqui dentro? Tá aqui dentro? Ah, show. Aí. Deixa eu arrumar aqui. Fala aí. Pera aí. Te interrompi. Tô de olho aqui no sul. Não, tá aqui não, tá na pia. Aí eu ia te perguntar o seguinte, que muitas pessoas que às vezes têm sobrepeso ali, né, questão de obesidade, é claro que eu tô falando de aquela pessoa que é um pouco mais fora da curva, fica às vezes desconfortável em se posicionar na nossa prancha. Às vezes não por conta do acidente em si, sabe? Mas por conta da condição que é fornecida para aquele material e aquela posição. Então, assim, o que a gente dá prioridade em certo momento? É a avaliação ali? A gente dá prioridade ao conforto da vítima em algum caso, sabe? Por exemplo, algum trauma. Né? A gente tem que posicionar daquela maneira ali... Né? Eu tô falando isso como combatente aqui, né? Posicionar daquela maneira em cima da prancha. Só que, pô, a pessoa mais obesa, então ela se sente menos confortável em ficar deitada de barriga para cima. Para ela é mais confortável deitar de lado. Como é que você faz para, né, diferenciar essa situação ali entre o conforto da vítima e a aplicação do protocolo nessa situação? Então, vamos lá. Uma das coisas também que a gente ficou com esse pensamento é que a vítima precisa ficar na prancha. Se ela tem critério de imobilização, ela tem que ficar na prancha. E hoje em dia não é bem assim. Né? A gente entende que a prancha é um excelente mecanismo para tirar a vítima do solo ou tirar ela de dentro do veículo e levar até a maca da ambulância. Sim. Né? Se essa vítima atende a critérios de restrição de movimento de coluna, ela deve ficar fora da prancha no período de transporte, principalmente se a gente estiver falando de um transporte mais prolongado, justamente por conta de todos os desconfortos que essa prancha vai trazer. Então, sim, lembrar, olhar lá no manual, tá escrito direitinho quais são os critérios, onde é que você usa a prancha, quando é que você tira a prancha. Você pode transportar o paciente de uma forma segura para a coluna dele na maca da ambulância, desde que você esteja lá com headblock, colar. Entendi. Já é uma forma mais segura de transportar, mais segura, mais confortável para ele também. Então, assim, não necessariamente... como a gente fazia, né, aprendeu há muito tempo atrás, que tem que estar na prancha o tempo inteiro até chegar no hospital, e no hospital continua de prancha há muito tempo. Hoje em dia o movimento está ao contrário disso. Sim, pode ser que, pô, exatamente isso, pode ter a avaliação ali, tu vai lá, dá um jeito de deixar a vítima mais confortável ali. E situações caseiras, cara? O que você orienta lá nas suas aulas?
por situações assim que o bombeiro tá ali, às vezes, na folga e tem que atuar no APH com o que ele tem ali. O que tu mais fala assim de orientação pro pessoal lá? Eu falo muito, né? A gente dá muita ênfase nessa questão de controle de hemorragia, né? Que é algo que pode acontecer a qualquer momento. Tá em casa, no churrasco, alguém cortou o dedo. Sim. Cortou lá fundo, pô, tá sangrando. O que faz? E aí, como é que faz? Caramba, não tem nada aqui. E aí? Então, assim, o básico do básico do básico, né? Do controle de hemorragia. Fazer uma compressão direta. Fazer um curativo compressivo, Sim. né? Bem feito. Então, assim, se a gente não conseguir com essas duas técnicas, usar, então, o torniquete, né? E aí a gente orienta. Controle de hemorragia. Hoje não tem como, não dá. Tipo, vou levar o paciente sangrando pro hospital. Não, pelo amor de Deus. Tu Você tem vai que fazer uma contenção controlar ali, a né? hemorragia para transportar. Cada gota de sangue importa pro paciente. E eu vou te falar uma situação que já aconteceu lá no quartel até uma vez. Tem um militar que já teve epilepsia, né? É uma coisa que, pô, às vezes é comum você encontrar uma pessoa que tá passando por isso na rua ou então em casa, assim. O que se pode fazer, né? Porque eu acho que o pessoal ficou muito com aquela do Ronaldinho, na época da Copa, de ter que meter a mão na boca, tirar, desembolar a língua e tudo mais, né? Qual o certo de fazer nisso daí, cara? A gente tem esses grandes mitos, né? Que eles vêm ali ao longo de muito tempo. Então, assim, a crise convulsiva, ela Se quiser beber, pode beber que tá bom. Que isso, hein? Tá bom. Top. Quer o seu? Vai no Bill. A gente conquistou. A gente conquistou. A crise convulsiva em si, ela acontece não só no paciente que tem o diagnóstico de epilepsia, né? A gente pode ter uma crise convulsiva isolada na vida. Você pode, sem ter o diagnóstico de epilepsia. Sem ter uma constância ali, né? Isso. Então, assim, essa pessoa que teve o diagnóstico, ela vai fazer um acompanhamento médico, vai, né, utilizar as medicações ali para controlar essas crises, mas eventualmente essas crises podem acontecer. Então, primeira coisa é a gente diferenciar isso. Não é toda pessoa que tem uma crise convulsiva, tô atendendo uma crise convulsiva agora, então ele é uma pessoa que tem epilepsia. Não. Sim. Né? Mas no caso de crise convulsiva, e no APH em geral, a gente tem essa ideia de, tipo, tem tantas coisas que a gente acaba fazendo de errado e atrapalhando, que às vezes é mais interessante a gente divulgar, olha, não faz isso. Às vezes as pessoas perguntam, o que eu faço? Eu falo, primeiro eu vou te falar o que você não faz, pra você ver como é, depois eu vou te falar o que você pode fazer. Então, dentre essas coisas de não fazer, colocar qualquer objeto, ou colocar a boca o dedo, ou qualquer objeto na boca dessa pessoa que está em crise convulsiva. No momento da crise convulsiva, a pessoa não está consciente, ela não está controlando, é como se fosse uma descarga elétrica, né? Todos os nossos movimentos, as nossas ações, elas são impulsos elétricos Sim. que vêm do nosso cérebro. Então, o meu cérebro pensa assim, estende a mão ali e pega o copo. E aí, no momento da crise convulsiva, existe uma desordem total nisso. E aí, a gente tem a inconsciência, a pessoa perde a consciência, né? Ela vai ao solo, ela tem uma fase de contração e aqueles abalos, Mas, musculares. Assim, todos os músculos da pessoa se contraem numa... Ela tem uma contração muito, muito forte. Inclusive... Do maxilar. Então, se você colocar qualquer coisa ali, a chance de você se machucar ou machucar essa pessoa com esse objeto é muito grande. Sim. Mas aí tem aquela preocupação da língua, né? A língua vai enrolar. A língua não enrola. Não enrola. Tu lembra disso? Na Copa do Mundo, não, que a língua do Ronaldo tava enrolando. Mas isso existe ainda até hoje. É uma crença popular, assim, muito, muito presente. Então, a língua, ela não enrola. Ela é uma estrutura que tá presa aqui, né? Então, ela não vai... Tenta botar só... não vai, ela tá presa. Ela não enrola. Então, o que acontece é que naquele momento a pessoa não está controlando a movimentação dela. Então, ela tá travado ali. Nada que você fizer ali naquele momento vai ajudar. E como a crise convulsiva ela é autolimitada, ela tem início, meio e fim por si só, logo depois daquelas crises vai ter um relaxamento muito grande. Então, nesse momento do relaxamento, a gente posiciona essa vítima de lado, né? Claro, no momento das contrações, a gente tem uma preocupação muito grande em proteger a cabeça dessa pessoa. Pra pessoa não bater a cabeça Pra não ali, bater, né? afasta, né? Se tiver móveis, alguma coisa que ofereça risco a ela, né? Eu não preciso, não posso tentar controlar esse movimento. Segura aqui que eu seguro aqui, você segura ali. Não. Ninguém vai controlar aqueles movimentos. Eles vão acontecer. Você protege essa cabeça,
E aí, no final dessa crise, quando a pessoa ainda tiver... É como se fosse um Windows ligando devagar. Tan, 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 tan. A pessoa não volta assim Ela de não imediato, volta, né? tipo assim, oi, acordei, o que foi? Não. Ela demora um pouquinho, né? A gente tem um tempinho ali pra ela se recuperar. E aí, nesse meio tempo, ela acorda um pouco desorientada, né? Às vezes até agitada. Então, é importante a gente deixar essa pessoa, nesse tempo de recuperação, de lado. Sim. Porque aí ela vai estar ainda relaxada, mas a língua não vai estar obstruindo a via aérea, porque a língua não enrola. Quando a gente está inconsciente, a língua ela repousa sobre a via aérea, então Acaba tapando ali. tapa o caminho do ar. Então é isso que Entendi. acontece. Então o nosso cuidado é esse, principalmente, E né? a pessoa fica muito cansada, né? Que eu já notei depois, né? De ter uma crise convulsiva assim, né? Tem toda a dor muscular, a pessoa, né, na maioria das vezes não se lembra o que aconteceu. E assim, pegando já agora, né, ainda focando no... Que eu acho que é uma parte importante pra gente falar, porque assim, vai abordar um pessoal que não é do nosso nicho ali, que, pô, querendo ou não, vai ter um mínimo ali de conhecimento, né? Mas assim, uma coisa que tem a ver com a gente é queimadura, né? Porque vai estar envolvendo chamas, fogo ali, às vezes no fogão, numa fogueira e tudo mais. Quais são os procedimentos a se fazer? Principalmente com criança, né? Minha preocupação maior com criança nesse momento, quando se tem uma queimadura ali. Quando eu posso diferenciar de, pô, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quando é que eu consigo diferenciar? E qual o procedimento que eu posso fazer ali, caso Então, tenha? a nível de APH, assim, até para o público leigo, a gente volta naquela coisa do que não fazer. Sim. O não fazer é importantíssimo. Então, assim, não é pra passar manteiga, não é pra botar pó de café, não Pasta é de pra dente. pasta de dente. Minha mãe coloca pasta de dente até hoje. O que eu falo, minha mãe não escuta. Queimou ali no fogão, vou botar uma pasta. Mãe, não põe, que não é pra pôr. Não, vou botar, minha filha. A vida inteira eu botei. Minha mãe não Mas isso escuta. pode prejudicar? Pode prejudicar? Sim, porque aquela pele, aquela área, ela já foi lesada. Já houve uma lesão grande ali, uma lesão térmica. E aí você tá colocando substâncias químicas diversas em cima. Então você tá prejudicando essa pele que já tá lesionada. Fora que, se for uma queimadura mais profunda, mais extensa, que você precise de atendimento hospitalar, vai chegar lá e a gente vai precisar remover mecanicamente aquela substância que foi Vai colocada. doer um pouquinho, não vai não? Vai doer bastante. Então, assim, não coloca nada, né? Queimou a água em temperatura ambiente, água corrente, né? Se tiver adorno, alguma coisa, retira, porque vai continuar quente, então vai continuar queimando aquela Sim. área. E nesse primeiro momento é interromper o processo de queimadura, né? Não resfriar, vou colocar gelo, então não, porque você vai queimar também. Gelo queima, né? A gente lembra disso. A gente sai de uma lesão térmica para outra. Sim. Então é água ali corrente, temperatura ambiente para resfriando ali aquela pele. Nessa questão de primeiro grau, segundo grau, Importa muito isso aí, na hora de ter a queimadura? Tipo assim, essa a classificação? criança se queimou. Aí importa muito você conseguir classificar? Pro intra-hospitalar, pro pré-hospitalar, pro intra-hospitalar, sim. Pro Sim. socorrista leigo, né? Pro tanto, público leigo, não tanto. A gente Mas eu digo assim, na mudança de procedimentos, que eu quero dizer assim, ajuda a identificação do primeiro, segundo, terceiro grau? Do tipo, vai ter coisas diferentes a se fazer? a gente tem formas de classificar, né? Tanto de extensão quanto profundidade. A gente tem a superfície corporal queimada. E aí a gente, com base nessas informações, a gente vai saber como iniciar o processo de hidratação, reidratação, né, desse paciente. Então a gente tem, mas isso é bem técnico para o pessoal da área da saúde, assim. Sim. Basicamente, a nível de primeiros socorros em casa, assim, lembrar que não é para colocar substância nenhuma. E aí, claro, essa área ela vai ficar mais sensível, né? Se for uma coisinha pequena, a gente, né, fica em casa Sim, e ok, mas se a gente precisar, né, transportar essa pessoa, a gente vai cobrir, né, preferencialmente ali com um pano mais limpo que a gente tiver. Se a gente tiver, né, de ambulância, a gente vai usar uma gás Pano estéreo. úmido ali? Umedecido ou não? Num primeiro momento ali seco, tá? Se o transporte for mais prolongado, a gente pode umedecer ali, no nosso caso, né, com o soro, né, da ambulância. Porque essa área ela vai estar exposta. A pele ela tem muitas funções, né? A pele é um órgão, ela tem diversas funções no nosso corpo e ela serve para nos proteger também, para regular a nossa temperatura. Sim. Então, quanto maior a superfície queimada, mais exposto a tudo que tem no ambiente a gente tem. A situações, né, que vão levar a infecção, a
essa própria desregulação da temperatura. Então, se eu tenho um paciente grande queimado, eu tenho um paciente muito mais grave do que aquele paciente com uma área corporal menor, assim, Sim, foi sim. menos atingida. Entendi. Cara, a minha preocupação, como eu falei, nessa situação toda é mais pra criança, né? Que às vezes, pô, tá ali o pai ou a mãe fazendo alguma comida, vai lá, mexe e tudo mais. Tem alguma coisa a mais que você fale, assim, pra esse público, assim, criança, cuidados que devem ter? Prevenção. É, a educação ali Prevenção é da a criança, chave. né? É a chave. Então, assim, tenha cuidado com a sua criança em todos os momentos, porque a criança é aquele bichinho imprevisível. Você não sabe o que ele vai tocar, o que ele vai puxar. Minha mãe tem uma queimadura extensa no braço, que quando criança ela passou assim, mexeu na chaleira. Então é bom informar, filho, não bota o dedinho na tomada. Bota o dedinho na tomada, afasta a criança. Tá cozinhando? Pô, fica de olho ali. A educação Então, às vezes mais incisiva, né? Vai perder o dedinho, filho, que é pra já deixar um traumazinho na cabeça da criança ali, né? e aí, claro, a criança é um ser humaninho muito mais sensível, né, que o adulto. Sim. Então, qualquer uma dessas lesões vão ter uma repercussão ali mais delicada, né, nessa criança. E aí, com a queimadura não é diferente. Então, prevenção em primeiro lugar. E pra bebê, cara, situações de recém-nascido, tem algumas coisas que, pô, os pais podem fazer, assim, algum conhecimento básico que você pode passar pros pais para algumas situações de recém-nascido? O que você pode passar aí pra gente? Então, para criança, né, bebês, é muito comum a situação de engasgo, Sim, né, de obstrução de via aérea por corpo estranho, como a gente chama. Esse corpo estranho, ele pode ser tanto um objeto, algo sólido, como também o leite na amamentação. Então, porventura, essa criança pode vir a ter a sua via aérea obstruída. E com a via aérea obstruída, ela não está respirando. sim. Isso é um problema grave que tem que ser resolvido rapidamente. Então, não dá tempo de chegar até um hospital, da ambulância chegar se tiver num local mais distante. Então, é muito importante que os pais saibam, né? Não só os pais, mas todos os cuidadores dessa criança, professores, né? A gente tem a importância aí da Lei Lucas, né? Sim. Então, saber agir nessas situações, não só criança, né? Adulto também, porque a gente também engasga. É, tem isso, né? É totalmente diferente, né, cara? Exatamente. Para Totalmente cada diferente. público, a gente tem uma forma diferente, né? De aplicar essa técnica de desobstrução. Pô, já pensando nisso aqui, eu trouxe um presentinho que é pra você talvez poder demonstrar pra pessoa aí. Eu Que já isso, gente. já até dei o nome pra ela já. Dei o nome de Maria pra ela. Aí se A Maria. se resolve com a Maria aí. Então, Maria, vamos imaginar que Maria também é um bebê maiorzinho, né, gente? Maria aqui tá bem micro. Nasceu cedo, Tá tadinha. piquititinha. Prematura. Vamos lá. Maria, obstrução de via aérea. E aí? Você não tá ouvindo mais o choro, Ou não seja, tem tá alguma saindo coisa som, ou interrompendo. tá com choro fraquíssimo, e ela tá começando a apresentar ali sinais de que não tá respirando direito. Então, Sim. começa a ficar roxinha. E aí, o que você tem que fazer? É nessa hora o desespero bate Pois é. total, né? Puxa cabelo. Pensa no seguinte, em bebês, a gente tem como usar a gravidade a nosso favor. Sim. Então, né, como eu me posiciono, como é que eu coloco esse bebê? Então, vamos imaginar que esse bebezinho é maiorzinho, né, gente, pra ajudar aqui a tia. Então, a gente coloca esse bebezinho de barriguinha pra baixo, apoiado no nosso antebraço, né, Sim. com um bracinho pra cada lado, né, obviamente a perninha do bebê vai estar bem mais pra cá, mas você põe uma perninha pra cada lado. E aqui, ó, a gente segura não fechando, nem nenhuma parte mole, a gente segura aqui onde é durinho, onde é firme. Aqui bem no Isso. maxilar, aqui no Porque aí a ossinho gente não mesmo, vai né? fechar essa via aérea, né? Porque é muito comum a gente estar fazendo isso aqui e, opa, a mão já vai aqui pro pescoço. Vai Aí enforcar tá a criança. fechando a via aérea da mesma forma. Então, nesse posicionamento, né, em que a gente coloca a criança de barriga para baixo no nosso antebraço, a gente coloca a cabeça dela numa altura mais baixa que o restante do corpo. Inclinada um pouco Fazendo mais, a né? gravidade ajudar nessa drenagem, né? Se for o leite ou secreção, a gente já tá fazendo Sim. essa ajuda. Pode Então, apoiar assim na perna pra pode, ajudar? a gente se posiciona, né? Eu posso fazer sentada, posso fazer em pé, né? Mas num ângulo que a criança esteja, né, nessa posição, cada perninha para um lado, a cabeça mais baixa que o corpo. E aí, entre os ombros, eu dou 5 tapinhas. Sentido pra cima, assim. É, né? assim, pra frente mesmo. frente. E não pode ter dó, porque isso aqui vai salvar Sim. o bebê, né? No caso, ele precisa ser desobstruído. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Tô virando pra câmera pra cá, mas eu tô na posição Sim. ruim.
E aí eu viro pra cima, novamente, né? Uma perninha pra cada lado, coloco essa cabeça mais baixa que o corpo. E aí aqui na linha dos mamilos, né, no centro do peito, com 2 dedos, eu faço 5 compressões. Sim. E aí eu sigo com essa manobra, né? É muito importante que se em algum momento eu ver algum corpo estranho, uma balinha, né, para uma criança maiorzinha, uma moeda, alguma coisa assim, e eu tô, tá lá atrás, vou tentar pegar. Não vai? Não. Você só vai retirar esse objeto, esse corpo estranho, se você tiver certeza que você tem facilidade de pegar. Se você Sim. precisar, eu vou ter que... Não. Se tiver que infiltrar muito na boca ali da criança. A chance da gente empurrar esse corpo estranho ainda mais para baixo da veia aérea é muito alta. Sim. Então, a gente segue com essa manobra até a criança desobstruir. Entendi. E aí, se eu vejo esse corpo estranho, eu consigo tirar. E aí, resultado, né? A criança com essa via aérea desobstruída, ela vai voltar a ter o choro forte. E aí, a gente vai, de fato, entender que essa criança voltou a respirar normalmente. Entendi. Importante também é sempre orientar qualquer pessoa, seja bebê, criança, adulto. A gente precisou fazer a manobra, ok, conseguimos, a pessoa voltou a respirar, ótimo. Precisa encaminhar ela para um atendimento médico. Entendi. Porque a gente não sabe se saiu aquilo na totalidade, se ficou ainda alguma coisa no pulmão. Então é muito importante a gente orientar que essa pessoa precisa de um atendimento hospitalar. Pô, bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você fez aí as compressões em situação de parada cardíaca de bebê. Também é feito dessa forma? Isso, também com é 2 feita dedinhos? essa compressão. A gente faz, né, sobre uma superfície rígida. Então, a gente faz aqui no centro. E são aquelas 30 Perfeito. protocolares mesmo ou muda alguma coisa em relação à criança? Se a gente não tiver como fazer ventilações, a gente vai fazer só compressões. Sim, E aí segue Direto, compressões direto. ininterruptas. entendi. Mas até porque tem alguns vídeos que rolam na internet aí, o pessoal fazendo compressão já em adulto, só que, meu Deus do céu, o pessoal para em cima da pessoa e fica quase dando um choque com a mão ali, né? Qual o critério que você usa para poder fazer a compressão, assim, poder posicionar, assim, sei lá, as mãos, ou traçar onde que é o certo de Aham. fazer, o ritmo e tudo mais? Assim, no Brasil, a gente não tem muito essa cultura, né, de falar sobre parada cardíaca, de treinar. Então, assim, em outros países, a população em geral, ela já é um pouco mais atenta, já sabe um pouco desse básico, né? Sim, Mas basicamente é o seguinte, eu preciso entender quando que essa pessoa precisa dessa massagem, né? Dessa ressuscitação cardiopulmonar. Então, ela vai precisar quando ela estiver num quadro de parada cardiorrespiratória, sim. que eu identifico como se a pessoa não responde, não respira. Então, chamei, senhor, chamei, toquei pelos ombros. Senhor, não me respondeu. Tem alguma coisa errada. Já Sim. peço ajuda, peço socorro, já peço alguém para ligar. Antes de você 192, começar a atuar 193, ali, tu já pede ajuda já. Porque ainda que ele Ou não designa esteja... alguém pra pedir ajuda, né? Exato. Ainda que ele não esteja numa situação de parada, ele esteja em outra emergência, você vai precisar de ajuda. Porque se você chamou essa pessoa, ela não te respondeu, já tem alguma coisa errada, Sim. você vai precisar de ajuda. Então, após esse acionamento da ajuda, a gente verifica se essa pessoa... O profissional de saúde, né, segue essa linha. Verifica se a pessoa está respirando e verifica também o pulso, né? Sim. Se não é um profissional de saúde, eu só me importo com não responde, não respira. E aí Se ela tiver com pulso, ainda é correto fazer aquela compressão aqui, só para pessoa estimular a pessoa a acordar? esse é um dos mitos também. Ah, A gente para avaliar nível de consciência, a gente pode aplicar alguns estímulos para a gente avaliar se essa pessoa tem resposta dolorosa. Sim. Mas isso pode ser feito, por exemplo, apertando Leitung-Eauler, apertando aqui a Sim, unha, sim. a pontinha do dedo. Então, não Vai ser uma dor precisa... incômoda na uma extremidade dor ali. incômoda. Então, se a pessoa tiver reação à dor, ela vai reagir nesse momento. Esse estímulo aí external, ele é mais... Então já mais não é tão bruto. certo fazer isso, né? Mas desculpa, você estava explicando, te Nada, interrompi. imagina. E aí, se a gente encontra essa pessoa que não responde, né? Tá totalmente irresponsiva e não respira, eu preciso imediatamente iniciar as compressões, Sim. né? E aí, pensando nessa situação, claro que eu não vou ter nada para ventilar, não vou ter, né? Na rua ali é uma situação de É isso, então é importante que eu saiba fazer compressões de alta qualidade. Fazendo compressões de alta qualidade, eu já garanto ali para essa vítima um mínimo de sobrevida. Eu tô dando a chance sem ter a o ela. fornecimento diário ali, né? Eu tô dando a chance. Se eu faço... E mesmo assim, se eu fizer uma compressão perfeita,
eu ainda tô fazendo menos do que o coração dela por si só faria. Então, Sim. imagina se eu faço uma compressão mal feita. Então, é muito importante que a gente saiba esses critérios de como fazer uma compressão de alta qualidade, né? Então, ponto de compressão, que você falou, muito importante, né? Como é que eu encontro esse ponto de compressão? Então, eu tenho algumas formas, né? A linha intermamilar, claro, a gente vai, né, retirar a camisa, expor esse tórax pra gente ver essa... Então, no indivíduo masculino, a gente vai ter facilmente ali, traçar uma linha imaginária entre os mamilos. Não tem preocupação se a camisa é de marca, não tem essa não. Você vai lá, corta mesmo e expõe ali. Nessa hora não tem essa não. O que importa é o socorro. Isso aí. E a gente tem também a ideia do nosso centro mesmo do peito, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, que a gente tem um osso externo, que ele vai desse buraquinho que a gente tem aqui até o encontro das nossas costelas, que é fácil da gente encontrar, a gente traça esse tamanho, divide ele no meio e o ponto de compressão é a metade inferior. Entendi. Então, o centro do peito, metade inferior, o terço, se a gente quiser dividir em 3, né, vai ser o terço inferior, ali é o ponto de compressão. Sim. Então, ali, claro, essa pessoa precisa estar numa superfície plana e rígida, porque se eu iniciar essas compressões em cima de um colchão, não adianta. A força que eu estou aplicando ali não vai toda para comprimir esse tórax. Então, superfície plana e rígida, o ponto de compressão, né? Encontrei o ponto de compressão, é essa parte aqui, como se fosse o calcanhar da minha mão, que eu vou aplicar. Então, os meus braços sempre esticados, não é o meu cotovelo que dobra. Vai fazer força, é o teu corpo, então, eu né? sobreponho as minhas mãos, né? Eu vou fazer sempre um ângulo de 90. Faz aqui, por favor, acima... só pro pessoal ver com a câmera que ali. isso, gente? Como é que a câmera vai funcionar? Não, aqui? só fazer a posição da mão, que eles erram muito. Ali, né? É. Então, ó. Só que a força toda que eu vou estar fazendo não é na minha mão como um todo. É aqui. Então, é a força dos meus ombros que está descendo ali. Então, é isso. Eu vou afundar esse tórax e deixar ele retornar totalmente. Afundar e deixar ele voltar totalmente. E aí, a gente tem também frequência. Sim. Né? E aí, a gente lembra daquela música. Sabe a música? Não. Ha, 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 staying alive. Ai, Não me façam cantar de novo. Vocês já entenderam qual é a música. É isso. Então, o ritmo é esse, tá? Então, isso vai dar pra gente aproximadamente de 100 a 120 compressões por minuto. Sim. E é importantíssimo que a gente siga isso. Se a gente faz menos que 100, a gente não está oferecendo o necessário. Se a gente faz mais que 120, a gente também não está oferecendo tudo que esse paciente precisa. Então, a gente imagina essa música na hora, imagina esse ritmo e vai. E é isso. Entendi. A cada 2 minutos, a gente troca o responsável pela compressão. Isso é muito importante. Se a gente estiver fadigado, a gente não vai fazer uma compressão de qualidade. Assim, eu sei que tem alguns bisous, né? Pra você poder ficar na posição mais ergonômica ali, né? Me corrija se eu estiver errado, por favor. Botar os 2 joelhos no chão, né? Quando Isso. você for aplicar. Os 2 joelhos no chão, né? Próximos ali ao tronco dessa vítima. Os meus ombros, né? O ombro do socorrista, ele vai estar exatamente em cima da mão dele. Então, eu não vou estar mais para trás, nem muito para frente. Eu vou estar formando um ângulo reto, Sim, né? Com essa vítima. E eu, como socorrista, preciso abrir as minhas vias aéreas. sim. Se eu faço olhando para baixo, eu tô fechando a minha via aérea, eu tô atrapalhando a minha respiração. Sim. Isso vai te deixar cansado mais rápido. Isso vai te deixar cansado muito mais rápido. Então, você estende para facilitar a sua respiração também. Sim. Então, o seu posicionamento vai interferir tanto na qualidade das compressões, como na sua própria capacidade de fornecer compressões de boa qualidade. Entendi. Pô, tira uma dúvida minha. É porque eu vi uma imagem esses dias ali, falando que quando você vai fazer o fornecimento de ar, né, pelo ombu, que seja ali e tudo mais, ou então pela máscara lá, né, esse fornecimento que você faz é para você voltar com aquele ar residual que você está tirando do pulmão quando você faz a compressão. É real isso ou é totalmente viagem? Então, quando a gente usa esse dispositivo, né, esse ressuscitador, essa ventilação ali nesse material que a gente chama de ambu, que na verdade ambu é um dos fabricantes. Aí já fez um marketing. A gente chama de bolsa válvula máscara, né, que é aquele conjunto. Então, utilizando aquele conjunto ali ligado a um cilindro de oxigênio, a gente está fornecendo um oxigênio enriquecido ali a 100%. Sim. Então, esse dispositivo, ele tem um sistema de válvula em que ele não vai deixar esse ar que o paciente expirou
entrar de novo no sistema. Eu tô sempre colocando ar para dentro com uma grande concentração de Isso quando oxigênio. tá conectado a um cilindro A fonte ali. de O2. Isso. Mas quando tem aquela da gente apertar ali... Ele continua com esse sistema unidirecional. Sim. Mas eu vou estar oferecendo oxigênio não a 100%. É atmosférico, né? O que está aqui disponível pra gente. Mas é pra isso? É pra safar o residual que a gente tá tirando com a compressão ou não tem nada a ver? Não, é pra gente, de fato, ali... Acrescentar mesmo. Acrescentar. Jogar um ar novo ali pra ele. Entendi. Porra, tá safando um monte de dúvida. Pô, agora, deixa eu te falar. Você falou aí no começo, né, de torniquete, né? Algumas situações de usar torniquete. Só que tem gente que tá perguntando, o que é um negócio de torniquete, cara? O equipamento, o que é isso? É viatura nova? Que é eu esqueci de trazer o meu. Senão a gente podia mostrar aqui. O que é um torniquete? Vamos lá. O torniquete, ele é um instrumento eu que ele é pra utilizado... você, acabei que nem te deixei pra tu aqui. Obrigada. Ele é um instrumento que ele é utilizado... Ui. Peguei. Para controle da hemorragia externa sanguinante em membros, né? Então, a função dele é bloquear o fluxo arterial, porque a gente tem, né, no nosso sistema sanguíneo, aqui, circulatório, Sim. a gente tem vasos, né, que são artérias e veias. Sim. As artérias, elas levam o sangue do coração para todo o corpo. Então, sob mais pressão, né? E as veias trazem esse sangue todo do corpo de volta ao coração. Eu tinha um bizu. Artéria vai, veia vem. É assim que eu gravava na audiologia. E aí, a gente precisa bloquear com o torniquete esse fluxo arterial, porque eu não quero mais que vaze sangue lá na frente. Sim. Então, eu quero interromper essa saída de sangue, né? Então, hoje a gente tem... Tô doida pra comer isso aqui. Come aí, pô. Calma. Come aí, eu, hein? Hoje a gente tem dispositivos já que são... que a gente já saiu daquele improviso, né? De como a gente aprendeu lá atrás. Sim. Que a gente tem dispositivos muito mais seguros, eficientes, que já comercialmente disponíveis, a gente já compra o torniquete. Barato. Barato não é. É. Barato não é. Mas é algo assim, que é melhor você ter e não precisar. Entendi. Do que você precisar e não ter. Entendi. Então, por exemplo, sei lá, vamos pensar aí que tá na casa dos 200, 300 reais. Um bom torniquete. Aí vai te safar. Aí a gente pensa assim, pô, que isso, caraca, muito caro. Não? Mas aí você pensa, eu já perdi um tio, jovem, com hemorragia. Sério? Lá no interior de Minas Gerais. Um acidente de moto. Será que naquela época, se alguém tivesse um torniquete... Sabe, a gente Entendi. para de precificar quando a gente coloca o valor na vida do outro. Entendi. Então não tem essa de caro, barato. Eu tenho o meu torniquete, ele anda comigo no carro, ele vai comigo. Pra tudo que é lugar. Se eu precisar pra mim, tá aqui. Se eu precisar pro outro, tá ali. Então, assim, pra gente que tá lidando com meio, isso, né? Eu sempre oriento, tenha o seu torniquete. Cara, tem milhões de vídeos no YouTube ensinando, até dos próprios fabricantes, ensinando a como colocar o torniquete. Ele é rápido de aplicar, ele é eficiente, ele é prático e ele é muito seguro. Entre as outras alternativas que a gente tem de improviso. Então, a chance de salvar um paciente com um torniquete improvisado, com um torniquete comercialmente disponível, é muito maior do que nos improvisados. E o torniquete, ele é um elástico, né? Efeito de elástico, uma coisa assim que você... Como é que eu vou falar agora? Vai comendo aí. Eu vou mostrando minhas dúvidas ainda. Porque assim, ó, além de tu explicar o que é o torniquete de fato. Eu acho que tu chegou a falar? Senão você falou, eu perdi. Não descrevi ele ainda. Tá. Porque assim, a gente tá no meio de um centro urbano, né, cara? A gente tá no meio do Rio de Janeiro. Então, assim, muito provavelmente eu tô a, sei lá, por menos de 2 horas de um hospital que vai me atender, né? O uso do torniquete, eu estando num ambiente, assim, extremamente urbano, como é o Rio de Janeiro, é aconselhável, assim? Pode causar algum tipo de sequela caso seja utilizado? Que eu acho que essa é a grande situação do torniquete, né? Se é usado ou não. Antigamente... Gente, não dá pra resistir ao lanche do Bill, tá? Não tem como. Quando vocês forem lá, vocês vão entender o que tá a situação aqui. Antigamente, né, em outros protocolos mais antigos, a gente tinha aquela coisa, não, coloca o torniquete, aí afrouxa de vez em quando, porque senão vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Hoje em dia,
a gente já tem pesquisas já muito robustas e isso já é muito bem definido na comunidade científica. Aham. Que o torniquete, ele tem uma faixa de segurança, um limite de tempo de segurança muito bom. Então, você pode colocar um torniquete, deixar ele ali apertado do jeito que você colocou, por 120, 150 minutos, que é tempo Tranquilo. suficiente para você chegar numa unidade de trauma, mesmo se você estiver num lugar mais Tranquilamente. remoto. Aham. Isso sem eu te precisar ajustar, né? Nada do tipo ali, Nada. não vai causar Colocou, nenhum tipo é de isso. dano ali. Aí explica, por favor, o que é o O bendito que é o torniquete? bendito do torniquete? Esse torniquete, né, comercialmente disponível, ele é uma banda, né, uma banda de tecido. Ai, gente, eu tinha que ter trazido o meu aqui, tinha que estar aqui na mão pra mostrar. Ele é uma banda, né, de tecido. Ele tem uma barra, né, de torção. E ele tem um lado, ele é liso, e o outro lado ele tem velcro, Sim. né? Tem uma fivela, então você passa ele no membro. E aí, por exemplo, eu tenho uma lesão aqui, nessa altura, né? Eu vou colocar esse torniquete ali aproximadamente um palmo fechado, 5, 7 centímetros, tá? Só Acima, que né? acima dessa, né? Pensando no caminho do coração. Mais próximo do tronco, né? Acima, Assim. isso, mais próximo do tronco. Só que eu não posso colocar sobre articulações. Isso é importante. Porque o que eu preciso fazer? Eu preciso exercer uma pressão muito grande. Exercendo uma pressão nesses tecidos, eu vou fechar esses vasos que estão aqui, certo? Sim. Impedindo assim... Eita, perdão. Vai. Impedindo assim essa perda de sangue. Sim. Então, com esse torniquete, o que a gente faz? A gente passa ele no membro, já nessa altura que a gente já aprendeu, né? Pensando nesse caso, eu não vou poder colocar no cotovelo, né? Na articulação, então eu coloco imediatamente acima. E aí eu fecho ele com o velcro que ele tem e começo a torcer. Essa barra de torção, ela vai puxando, né? O material ali, e ele vai apertando, apertando, apertando. A cada volta que você dá, vai ficar mais apertado. Ele tem um Sim. sisteminha de trava. Conforme a gente vai girando esse torniquete, a gente vai olhando para esse sangramento. E aí, cessou o sangramento, ok, agora eu vou travar o torniquete nessa posição. E a gente trava o torniquete ali com o sistema de trava dele e coloca a hora. Importantíssimo. Anota a hora. Escreve a hora ali, anota a hora. Porque a gente tem que ter esse controle De tempo. de aí. tempo, né? Isso precisa ser passado para o ambiente intra-hospitalar. Sim. E muitas das vezes a pessoa que aplicou esse torniquete a primeira vez pode não ser a que vai dar entrada para contar a história para quem tá lá dentro do Sim. hospital, né? Então o limite de você apertar ali o torniquete é Você cessar vai o sangramento. até cessar o sangramento. Para o profissional de saúde, ele vai checar se tem pulso também naquele membro. Mas para quem não é profissional de saúde, não tem, né, essa obrigatoriedade de checar pulso, Sim. o objetivo é controlar essa hemorragia, parar esse sangramento. Pô, bacana. Cara, vai surgir aí milhões de dúvidas. Eu, sério mesmo, eu acho que tu vai ter que voltar aqui pra tirar Que a isso, dúvida vai ter do pessoal. parte 2. Vai ter parte 2, que tu vai ter que tirar um monte de dúvida aqui do pessoal, cara. Mas eu queria aproveitar isso. Tu quer falar alguma coisa que tu acha importante, assim, pro pessoal? Alguma orientação ou algo do tipo? Porque eu sei que tem muita coisa importante pra ser falada nessa área, cara. Uhum. Só que, assim, a minha cabeça também às vezes tem um limite de pensar o que o pessoal vai achar importante. Tem uma coisa que você acha importante? Alguma dúvida que os seus alunos lá no Cefap perguntam bastante pra você? A gente não tenha falado aqui. A gente falou da obstrução de via aérea do bebê, mas a gente não falou de como é a manobra no adulto. Verdade, que é verdade, diferente, verdade. né? E aí, hoje em dia, a gente tem acesso a vários vídeos, né, de pessoas fazendo essa manobra e salvando essas Sim. vidas muito rapidamente, o que é Verdade. maravilhoso. Então, assim, o conhecimento, ele não é aquilo, adquirir esse conhecimento, ele é meu, agora... Não, o conhecimento, ele tá aqui para ser Pô, ainda partilhado. mais quando for pra salvar Não a o meu vida, suco, né? o meu suco eu não vou partilhar com ninguém, mas o conhecimento a gente vai partilhar com todo mundo. Porque eu preciso saber salvar. Sim. Você precisa saber salvar quem tá na sua casa, todo mundo precisa saber. Então, obstrução de via aérea, engasgo, é muito comum. Então, Sim. no adulto, claro, no adulto a gente não vai conseguir colocar ele com a cabeça mais baixa que o Muito corpo, bem, né? massagear com Não duas vou dedinhas conseguir ali. colocar o adulto aqui. Então, o que eu faço? Eu ofereço uma compressão forte, né? Ali na altura abdominal, Sim. para que isso gere uma pressão nessa via aérea, nesse pulmão, né? Para colocar esse objeto para fora Sim. dessa via aérea que está obstruindo. Então, eu me posiciono atrás dessa vítima, de lado, né? Monta uma base ali, né? Como se fosse de Coloco luta ali, isso. né? Eu preciso... Essa vítima vai estar em pé na minha frente, então eu coloco o meu pé
entre as pernas dela. Sim. E ali eu coloco o joelho semi-flexionado, porque essa vítima a qualquer momento pode desfalecer, desmaiar. Sim. E aí se ela desmaia, eu tô ali com uma Posicionado base pra conter e eu ali. auxilio ela até o solo pra eu fazer compressão cardíaca. Ah, interessante. Mas enquanto ela está acordada, né? Sim. Eu faço essa compressão abdominal. Então, eu me posicionei atrás dela, coloquei um pé, né? Uma perna entre as pernas dela, fiz uma base. Vou passar os meus braços, né? Como se eu estivesse abraçando ela ali. Sim. Então, eu vou abraçar. Vou encontrar a cicatriz umbilical. Encontrei a cicatriz umbilical. Eu posiciono minha mão, fecho, certo? Então, essa minha mão aqui vai ficar virada para dentro, encostada na parede abdominal dessa vítima. Sim. Certo? Na altura ali, acima do umbigo e abaixo das costelas. Sim. E aí, com a minha outra mão, eu venho aqui e faço movimentos fortes, vigorosos, para dentro e para cima. Tem que ter um Pra movimento dentro e como se pra fosse um cima. J ali, né? Para dentro e para cima, justamente. Para que essa pressão seja suficiente para jogar esse corpo estranho para fora. E aí eu repito, claro, nesse momento eu já pedi alguém para solicitar, né, Sim. apoio, solicitar ajuda. E aí a gente tem grandes chances de salvar essa vítima nesses primeiros minutos aí, se alguém treinado, né, souber dessa técnica, Tá vendo? o Tu que é pode muito salvar importante. uma vida só de assistir aqui a Delogo falando com você, certeza. tá vendo? Cara, deixa eu te perguntar. Você, pô, entrou cabo no bombeiro, técnico de enfermagem, se formou em enfermagem na faculdade, tá aí na carreira progredindo, tá no Cefap, dando instrução pro pessoal que chega na corporação. Quais são os seus planos aí pro futuro, dentro da corporação, pra vida aí? Tem uma página no Instagram que eu te perturbo já de tempo pra você assistir na página, que a página é muito maneira. Tá meio abandonadinha lá, Não, tá lá mas tem que quietinha, assistir, mas tem de vez que em ir quando eu lá. coloco conteúdo lá. Tá, botando- vai estar aqui já a página já. Pessoal, vai lá e segue ela, que a página é muito maneira. Tem muito conteúdo lá de APH, muito maneiro. Segue lá. Eu vou voltar, vocês vão ficar de olho aí nos conteúdos. Então, pretendo seguir, né? Esperando também próximos concursos, vai que, né? Abre para oficial enfermeiro. Aí. Tô aí na fila Tá de espera. tá aí já, né? Já conhece a casa? Pretendo também, né? Seguir aí mestrado. Seguir. Se especializar ainda mais? Bacana. A gente faz sempre umas perguntinhas aqui no final. Aí eu queria te perguntar, cara, se teve, durante esses anos que você já tá na corporação, se tem algum militar que você deseja enaltecer, assim, que você fala, caramba, essa pessoa aqui é um farol que eu tenho na corporação. Tem alguém que você... Tem mais de assim, um. mais Tem de um? mais, né? A gente, ao longo do tempo, a gente vai conhecendo pessoas tão maravilhosas mesmo. Sim. Né? O CBMERG, ele traz, assim, pessoas incríveis para o nosso caminho, né? Se a gente Sim. olhar bem, a gente tá cercado de pessoas muito boas. Eu acho que sei lá, uma das essências ali do bombeiro é ser um camarada bom, né, cara? Então, assim, por mais que tenham pessoas de jeito diferente, tu vai Sim, ver, você vai conhecer. você se identifica sempre com, né, Sim, mais sim. com uma pessoa ou outra. Como eu falei no início, né, Tenente Coronel Flávio Sampaio. Ah, sim, já era tua referência Já antes era de minha entrar, referência né? antes de eu imaginar que eu ia entrar no bombeiro. E aí, olha que louco. Eu fiz esse cursinho com ele, né? Tive uma introdução ali ao APH. Passei pro concurso, né? Um tempo depois, tranquei a faculdade, na época do recrutamento, voltei. E ele foi meu professor na disciplina de atendimento pré-hospitalar. Que maneiro, E cara. aí eu já fui, né? Caraca, passei pro bombeiro, né? E aí, mais pra frente, na faculdade, fui monitora dele. Na Pô, pós-graduação, bacana. ele foi meu orientador no TCC da Pô, pós. então tem um vínculo muito especial aí. E aí é uma pessoa que eu tenho um grande carinho, me ensina muito. Pô, bacana. E tu teria alguma mensagem pra passar pra essa, sei lá, pra essa adolescente que tá fazendo técnico de enfermagem que você fez lá no passado? Tu tem alguma orientação a passar pra essa adolescente aí? Com certeza. É engraçado que eu já dei aula para cursinho. E é muito interessante a gente ter a oportunidade de estar do outro lado, né? Uma vez Sim. na vida. E aí a gente vê, assim, os olhinhos brilhando, assim, anotando, prestando atenção em como você fazia naquela época. Sim. Não deixe de fazer ainda, continua estudando para concurso. Mas, assim, não desiste. Não desiste. O início é difícil. No meio parece que tá no início. Mas segue. Se o seu coração aponta para uma coisa, vai. Não vai só atrás do dinheiro ou só atrás de um perfil em que você acha que aquilo é bonito. Leve em Ok, consideração o sentimento também. aquilo né? pode ser bonito, você pode, né, achar interessante, mas aquilo também pode não ser para você e tudo bem, Sim. né? São perfis diferentes, não é todo mundo
que se encaixa no militarismo. Mas se você acha que é pra você, só vai. Só vai. Treina, gente, pro TAF, pelo amor de Deus. Treina pro TAF. Lá, o que a Delogo de hoje falaria da Delogo de antes? Minha filha, vai treinar pro TAF. Leva o óculos pro TAF também. Leva, tudo que você precisar, você leva. E treina. E confia. Uma hora vai dar certo. E deixa eu te falar, tu lembra de alguma cabo da saúde lá de 1923? Já ouviu falar alguma vez? Quando foi lá no Central, no Museu Histórico, alguma coisa assim? Não, específico. Você lembra? Você lembra? Não, claro que não. Ah, tá. Mas lá em 2123, alguém vai falar da cabo Delogo, da sargento Delogo, subtenente, tenente, enfermeira, não sei. Vai falar de você lá no futuro, lá em 2123. Como é que você gostaria de ser lembrada lá no futuro? Assim, passando lá no Pasto Continental, fala, pô, a Delogo, cara, pô. Como é que você gostaria de ser lembrada no futuro? Olha, eu gostaria de ser lembrada como alguém que sempre tentou fazer o melhor em qualquer função que estivesse. Se eu tô na ambulância, eu tô tentando fazer o meu melhor. Se eu tô na instrução, eu tô tentando fazer a melhor instrução que eu puder. Se eu tô na guarda, eu tô tentando ser a melhor sentinela que eu puder. Então é isso. Se você escolheu isso pra sua vida, não adianta. Ai, tem isso ruim aqui, tem isso ruim. Vai ter coisa ruim em qualquer lugar. Sim. Então, eu gostaria que lembrasse que a Delogo, apesar de muitas coisas, que ela tentou ser a melhor por onde ela passou. Que ela não passou por cima de ninguém, que ela nunca atrapalhou a vida de ninguém. Alunos nesse momento vão estar falando assim, o quê? Não atrapalhou? Fez uma prova Deu daquela? zero na prova. Eu instruí para o melhor. É a minha função. Então eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa que, como socorrista, né, na atividade fim, gostava muito de fazer o que fazia com muito carinho. Como instrutora, alguém que preparava com muito carinho as instruções, que se dedicava ao máximo nas instruções, que buscava avaliar com esse mesmo peso e que busca ajudar, compartilhar. O conhecimento não é dela, o conhecimento é de todo mundo que passar pela vida dela. Bacana, bacana. Cara, quero muito te agradecer a tua presença aqui hoje. Pô, foi muito bacana. Valeu a pena? Valeu. Ter Gente, sonhado, eu tava que isso atrasou. numa agonia sem fim, tá? Não dormi direito. Sonhei que eu tinha perdido a hora. Tava tensa, nervosa, suando. Mas fluiu. Rapaz. Cara, quero te deixar aqui, ó. O microfone, câmera, estúdio, é tudo seu. Se quiser mandar algum recado, mandar um recado pro teu cachorrinho albino lá. Fica à vontade, é tudo seu aqui. Olha, como eu disse, várias outras pessoas, né, inspiram a gente. E não tem como eu fazer uma lista aqui pra falar de todo mundo. Mas, pegando aquele gancho, né, falando dessas pessoas, desses militares muito especiais, teve uma sargento que trabalhou comigo no posto de comando avançado, lá em Petrópolis. Sim. E ela se dedicou, ela morava lá, ela mora lá. E ela se dedicou, assim, incansavelmente, porque ela conhecia cada área, ela conhecia cada região, e ela foi tão importante naquele posto de comando. E ela teve uma visão a visão que o enfermeiro tem, ela é diferenciada, né? A visão de gerenciamento, a visão de tudo. Então, ela também foi um grande, enorme exemplo pra mim, Sargento Tatiana. Pô, que bacana, cara. E Capitão Lourenço. Capitão Lourenço, esteve aqui, ó. Entre Filho do outros, homem. vários militares, né, que trabalham comigo hoje no Cefap. Sargento Vitor, que, né, me acolheu lá no Cefap, é uma pessoa maravilhosa. Tem milhões de pessoas. Não, se você não foi citado nesse vídeo, não reclame comigo. Não, briga tá? sim, briga Tem com ela. várias Obrigação outras. dela é Depois eu lembrar. coloco nos comentários aí nomes. Ó, a lista é infinita, tá? Meus amigos da Penha. Ai, é muita gente, mas sintam-se todos muito abraçados. Bacana, cara, queria de novo te agradecer muito a tua vinda. Ó, vocês vão reparar que lá na imagem lá de chamada pra hoje, vai estar lá a instrutora de APH. Eu tinha colocado antes referência em APH. Ela que não deixou eu colocar, não. Falou, pô, não, tira isso aí, não sei o quê. Mas, pô, pra mim é referência. Foi o que eu falei contigo antes da gente vir pra cá, né? Tem muita gente que fala bem das pessoas, só que acaba não falando pra pessoa, né? O que De chega fato. só o que fala mal. Olha, fulano tá ali falando que você é horrível. Mas, ó, muita gente
pô, tem você como referência, muita gente fala bem de você pela corporação. Pô, de citar teu nome aqui, pra quem eu falei que ia te trazer aqui, eu falei, pô, Delogo é fera demais, a garota sabe muito e tudo mais, sabe destruir. Pô, só referências positivas que eu tive quando eu falei que ia te trazer aqui, cara. Então, se o pessoal não te fala, eu tô te falando agora, tô acumulando te falando agora. Tem muita gente com muita referência positiva de você, então, pô, meus parabéns pela profissional que você é. Continua nessa mesma batida, porque a corporação, a população precisa de gente assim que nem você para melhorar cada vez mais o nosso atendimento e a qualidade de vida da profissão, do pessoal da população. Tá? Muito obrigado pela tua presença aqui. Pessoal, olha só, pô, tem gente que acha maneiro aqui o episódio, só que não deixa um likezinho ali, que cara. Isso, não gente? Deixa Pelo amor de Deus. Um likezinho, um comentário ali só pra dar uma moral. Então, pô, terminando aqui, se inscreve aqui no canal, deixa o like. Entendeu? Comenta aqui o que tu achou. É isso aí. Vai ter uma churrasca... Comenta se me conhece, comenta se não gosta, comenta se gosta, comenta se já teve aula. Comenta. Vai ter uma porra de dúvida aqui, eu tenho certeza. Vai chover dúvida aqui, tu vai ter que voltar aqui ainda. Beleza? E segue lá a Delogo também no Instagram, vai estar o Instagram dela aqui embaixo. Vai lá, segue ela. Segue a gente também, dá uma moral. E, pô, dá uma moral lá, comprar camisa lá, pô. É maneira. Saindo daqui, eu vou estar onde? Bill. Vou estar lá no Bill, parceiro. Que eu vou levar toda a família lá. Tá todo mundo querendo conhecer o Bill. Vou levar a tropa lá de casa pra conhecer o Bill. Delogo, muito obrigado de novo pela presença. Pessoal, quinta-feira que vem já tá marcado já. 7 horas estaremos aqui de novo. Beleza? Até lá, fiquem com Deus. Te aguardo quinta-feira que vem. Forte abraço.